Então nós paramos essa introdução inicial aí em teístas e panteístas. Religiosos de um lado, ateus de outro, depois teístas e panteístas, cada um de um lado. Qual é a diferença entre o teísta, sem o azinho no início, e o panteísta? Se você tiver com essa versão que eu estou usando, na página número 68, você já vai perceber ele fazendo algumas definições. O teísta acredita que Deus criou o mundo e ainda age nele. Então Deus e o mundo são diferentes. Como a pintura é diferente do pintor, Deus é diferente do mundo. Mesmo a pintura, dependendo do pintor para existir. Essa é a ideia de teísmo. Nós somos cristãos teístas. Nós somos teístas. Essa é a classificação utilizada para nós como cristãos. E o que é o panteísta? Ele vai citar aí como teísta os judeus, os muçulmanos e os cristãos. E do outro lado ele vai citar o panteísta. O panteísta, como vocês vão ver, por exemplo, na Índia, ele acredita que Deus e o mundo são iguais. Por exemplo, na religião hindu, eles acreditam, por exemplo, que eu sou Deus, que você é Deus, que um rato é Deus, que uma vaca também é Deus. Então, todos nós estamos imersos na grande energia que não pode ser chamada de tu, de Senhor. Não existe eu e tu nessa religião, não existe. O que existe é uma energia que envolve todo. Quem acredita nisso hoje é a Nova Era, acredita nisso hoje. Já existe hoje vários movimentos que vêm ali do gnosticismo, que acreditam nisso hoje, tá bom? Inclusive alguns até alegando que no homem existe uma luz, tá bom? Para vocês verem como as heresias não morrem, né? Elas continuam com novos formatos. Aí logo na página 109 ele vai colocar que existe uma grande diferença entre o panteísta e o teísta. Qual é essa diferença? O panteísmo nega a pessoalidade de Deus. Por pessoalidade eu estou falando de alguém que se relaciona. Por pessoalidade eu estou falando de alguém que pode se envolver com o homem. Para nós cristãos hoje, brasileiros, a ideia de Deus ser pessoal é uma coisa muito simples, né? Deus é pessoal, Deus é uma pessoa, ele se relaciona. Mas se você for para o mundo antigo, por exemplo, para a história dos deuses gregos, você vai perceber que os deuses gregos não eram pessoas, eram forças ligadas à natureza. Nós aqui imaginamos que eles viam os deuses como pessoas, e não só na Grécia Antiga, em várias civilizações, esses deuses estão ligados a manifestações em períodos ou em lugares, e essas manifestações elas ocorriam e esses deuses tinham um domínio sobre determinadas áreas do mundo, das coisas, tá bom? Então o panteísmo nega isso, e ele faz uma crítica muito interessante, mostrando que não tem como, né, o panteísmo ser real. O panteísmo não faz distinção entre o bem e o mal. No panteísmo, o yin e yang existe. Em todo mal, em todo bem existe um mal, o que é um erro terrível. A religião cristã, se você for ler na página 70, é ela que oferece uma resposta ao problema do mal. O panteísmo não oferece. Ele vai citar uma coisa muito interessante, que uma das provas que o panteísmo está errado é que até o mal, né, o bem de um lado, o mal de outro, até o mal não pode ser mal completamente, porque nos maus existem coisas boas, como determinação, inteligência. Ele está mostrando que há uma corrupção na criação. Quem defende o panteísmo hoje ainda são os esotéricos, o pessoal da Nova Era. Todos eles defendem, e nós, na verdade, criticamos isso como uma heresia, né? Hoje, nesse mundo de ecumenismo, nesse mundo de defesa
do que é muitas vezes visto como igual, quando na verdade não é. Sim, então, como fica esse mundo que era bom, como é que ele se tornou-se um mundo mal? Aqui Lewis entra num foco muito profundo sobre a questão do mal, né? Eu escrevi até um livro sobre o mal, chamado Se Deus é Bom Porque Existe o Mal, e eu me baseei em Agostinho. E pela minha leitura que eu tenho de Agostinho, eu percebo que aqui o Lewis segue o Agostinho, no século IV. Se vocês depois quiserem, tiverem curiosidade, podem pesquisar sobre o problema do mal no livro do livre-arbítrio, tá bom? Ele tem um livro também muito bom, que é o comentário de Gênesis, comentário literal de Gênesis, que ele vai trabalhar também, Gênesis 1 e 2. Aí ele pergunta na página 71, meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia injusto e cruel, mas de onde eu havia tirado essa ideia de injusto e justo? Aqui ele está mostrando que é impossível. Aqui vocês vão entender por que a ideia de certo e errado, aqui ele chama de justo e injusto, é importante em relação a crer que existe um Deus por cima ou por trás desse mundo. Ele diz, uma pessoa só pode chamar uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Percebem aqui como a mesa vira por cima do ateu? Porque o ateu, quando ele olha o mal no mundo, ele diz, onde está Deus? Mas o Deus está dizendo que identificar o mal do mundo é perceber que o mundo não deveria ser mal, que a bondade deveria estar no mundo. Aí ele explica, como que a bondade deveria estar no mundo se eu não sei o que é esse supremo bem? Aí ele vai desenvolvendo, mostrando que na verdade isso é uma prova. Ele diz, é claro que eu poderia desistir da ideia de justiça dizendo que não passava de uma ideia particular, mas se fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso, pois seria o mesmo que dizer que o mundo é realmente injusto e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Assim, o mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade era assim dotada de sentido. Vocês entenderam o que Lewis quer dizer? Ele está dizendo, eu percebo que o mundo é mau. Mas como eu percebi que o mundo é mau? Porque eu vejo que o mundo tem um sentido, e esse sentido é o supremo bem. Ele não chama de supremo bem, porque lembre-se que o Lewis trabalha com pistas, e são essas pistas, agora uma pista que ele pega no próprio coração de um ex-ateu, que ele já era, e ele mostra que o mal, na verdade, é um problema para os ateus, e não para os cristãos. Ele chama o ateísmo de simplista, e ele compara aí com a ideia da luz, né, a luz do universo, ele compara, mostrando que, na verdade, essa luz, nós só imaginamos ou entendemos a luz, ou a escuridão mesmo, ou no caso aqui o mal, porque, na verdade, nós temos percepção da luz, do que as coisas deveriam ser. Então é um argumento brilhante do Lewis. No capítulo 2, que ele vai chamar de invasão, ele vai continuar batendo no ateísmo. Como um ateu que Lewis tinha sido, ateu prático e teórico, né? Ele vivia no ateísmo e tinha argumentos a favor. Lewis vai mostrar que o ateísmo é simplista. Aqui parece muito com a ideia do Chesterton, um grande autor Chesterton, no seu livro Ortodoxia, né? Que ele vai dizer que determinismo e outras ideias, como ateísmo, evolucionismo, bebem da ideia da prisão de uma ideia só, né? Eles são simplistas, eles ficam girando na mesma ideia repetida, sem fundamentação. Lewis vai fazer uma crítica aqui que eu vou aplicar à nossa realidade hoje, nossa realidade assembleiana, pentecostal. Lewis vai criticar a ideia das pessoas que esperam, no caso do ateu aqui e muitos outros na igreja, que o cristianismo seja uma religião sem doutrina, que o cristianismo tenha explicações fáceis, e ele chama de água com açúcar. Você consegue imaginar o tanto de cristão hoje que quer viver desse jeito? E Lewis vai começar da realidade, do contato real que a gente tem. Ele vai dizer, olha, os átomos
esse mundo que nós temos aqui não é simples, o átomo não é simples. Ele vai dizer, para a minha própria visão, ele vai apelar ao nervo óptico. Olha o nível de argumentação que o Lewis tem. Ele vai falar da mesa onde ele está. Ele diz que só uma criança iria querer esse nível de simplicidade. E é isso que ele chama de infantil a fé daqueles que acham que o cristianismo deve ter sempre ideias rasas. E aqui a gente tem uma compreensão que o Lewis, quando ele está falando de cristianismo puro e simples, ele não está falando de um cristianismo sem doutrina, como muitos entendem hoje de forma errada. Ele não está falando de um cristianismo vazio, só sentimental. Ele não está falando de um cristianismo anti-intelectual, como eu vejo alguns ainda citar que a letra mata, que o espírito vivifica, a letra ali é a teologia. Ele não está falando de um cristianismo superficial, onde eu vou à igreja, tenho meus rituais cristãos, mas não tenho uma profundidade bíblica, doutrinária, teológica, que é um dos males do cristianismo de hoje. Eu cito como simples exemplo, fundamentado no Lewis, é que nós chegamos no direito, na filosofia, na matemática, na química e na física, desde o ensino médio. Não é uma coisa simples. Quando a gente entra na faculdade, muitas xerox, muitos livros, muitos argumentos complexos no direito, na filosofia, que é a minha área de estudo. Mas quando a gente chega na igreja, a gente quer sermões simplistas, frases de coach, chavões, triunfalismo. E, infelizmente, nós ignoramos 2000 anos de história do cristianismo, ignoramos os 66 livros em suas variedades e unidade da Bíblia, né, os livros da Bíblia, e isso se torna algo triste, porque literalmente muita gente não está sabendo o que é o Evangelho, que é o significado que a Bíblia tem na família, no casamento, no trabalho, uma visão bíblica sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. E Lewis está criticando aqui. Ele vai dizer que essas pessoas, você precisa estar alerta com essas pessoas, pois elas vão mudar de ideia toda hora e só vão fazer você perder seu tempo. Ou seja, quando ele diz, página 73, quando você tenta explicar a doutrina cristã como ela realmente é, sustentada por adultos instruídos, as pessoas se queixam que está dando nó na cabeça delas. E isso acontece comigo de vez em quando. Você que está explicando, pensa que na verdade você não está explicando direito. Algumas vezes tem que ter a humildade para corrigir às vezes a explicação, mas outras vezes não é. É porque o pensamento acelerado, a pressa por sentir, a rejeição contra o que é teórico, contra o que é muitas vezes doutrinário, é tão grande que as pessoas se enfadam na primeira explicação que eu poderia dar sobre o capítulo 12 de Romanos, por exemplo. Como se só tivesse valor uma ideia, caindo aqui no que a gente chama de utilitarismo, se ela fosse logo aplicada à realidade, ou se satisfizesse imediatamente a necessidade da pessoa. Nós somos tão narcisistas que as ideias só são importantes se elas tiverem utilidade imediata em nossas vidas. Narcisista e utilitarista. E o Lewis vai mostrar que não, que a própria vida é complicada, que o mundo é complicado. Se o mundo é complicado, por que eu deveria esperar uma fé cristã onde as doutrinas fossem tão simples, que não precisassem nem ser explicadas? Ele diz que, pela experiência dele, a realidade, o mundo, é complicado e esquisito. Não é puro, não é óbvio. E ele diz que era isso que nós esperávamos. Aí ele vai falar dos planetas. Ele vai mostrar que, na verdade, existe um problema que está no universo. E ele diz que essa religião cristã jamais poderia ter sido imaginada. Aí ele diz na página 73, qual é o problema? Um universo que contém muito do que é obviamente mal, é aparentemente sem sentido, mas que contém criaturas como nós, que temos consciência de que ele é mal e provido de sentido. Só o cristianismo oferece resposta para o problema do mal. Mas não é satisfatória. Lembre-se, não acabou a história. O Apocalipse, em seu final, ainda não chegou. Então, porque o mal não foi resolvido, não há resposta para o mal, a cruz foi uma resposta para o mal.
Lewis vai mostrar, na verdade, que a visão panteísta está errada. Qual é o erro desse dualismo que ele vai criticar aqui, desses dois poderes? E é sobre isso que eu quero comentar um pouco agora. E ele vai trabalhar isso na página de número 75, 76 e 77. No final, defendendo a ideia do livre-arbítrio. O dualismo, ele vai colocar Deus e o mal como iguais. Deus de um lado, o diabo de outro, são forças iguais, são forças equivalentes, estão combatendo. Quem cometeu esse erro foram o pessoal do zoroastrismo, cometeu o pessoal do panteísmo, comete, uma certa área comete. Muitos hoje ainda na nova era comete esse erro. Há uma vertente da batalha espiritual que por ignorância comete esse erro, que é a ideia de colocar Deus e o diabo de um lado e de outro como forças iguais. O que ele vai mostrar é que há dualidade. Essa dualidade não é uma dualidade de poderes iguais, equivalentes. O dualismo é que não existe. Deixa eu ser mais claro para vocês aqui agora. No dualismo, Deus e o diabo são iguais, o bem e o mal é igual. Forças iguais equivalentes. Isso é falso. Na dualidade, há abertura através do livre-arbítrio para o problema do mal. Então, a Bíblia não afirma o dualismo, os dois seres equivalentes. Ela afirma que existe o bem e o mal, a dualidade, mas que esse mal foi resultado do que o homem escolheu. Ele diz, uma visão cristã de que o mundo é bom se corrompeu e ainda retém na memória que deveria ter sido. O dualismo é a crença de que dois poderes iguais independentes, sendo um bom e sendo outro mal. Pessoalmente acredito, ao lado do cristianismo, o dualismo seja o credo mais viril e sensato disponível no mercado. Porém, ele esconde uma pegadinha. Aí ele vai mostrar que pegadinha é essa, né? Ele vai mostrar que não tem possibilidade desse dualismo ser real. Esse dualismo nega a distinção entre o bem e o mal. Sim, mas já que esse dualismo não é real, esse dualismo não é verdadeiro, qual é a explicação que ele vai ter para esse dualismo? É que até nos maus existe um bem, como eu falei ainda agora. E no final, ele vai mostrar que essa corrupção, já aqui na página 78, ele vai mostrar que essa própria corrupção, ela vem de um uso do livre-arbítrio. Se você for ler aqui comigo, na página 79, ele diz: um território ocupado pelo inimigo, eis o que o mundo é. Lembre-se que o mundo estava em guerra na época. E isso quer dizer que Lewis está usando uma metáfora viva na mente dos ouvintes daquela época que estavam acompanhando o rádio ali. O cristianismo é a história de como um rei legítimo aportou. Quem é o rei legítimo aqui? Jesus. Você poderia dizer que até aportou disfarçado, que aí o disfarce aqui é encarnação. E nos chama para participar de uma grande campanha de sabotagem. O que é a sabotagem aqui? É a igreja agora vivendo nesse reino que está em território do inimigo. O mundo jaz do maligno. Quando você vai à igreja, na verdade você está capturando as ondas secretas do rádio de nossos aliados. O Lewis participou da Primeira Guerra Mundial. Naquela época estava tendo a Segunda, imagina eles ouvindo isso pelo rádio. Eis o que o nosso inimigo está tão ansioso para nos impedir de ir para lá. Ou seja, ele está defendendo aqui a ideia de ir à igreja, se congregar, que muitos hoje desigrejados têm milhares de argumentos contra e na verdade vivem como se não fosse necessário. Ele faz isso jogando nosso preconceito. Aqui ele pega 3 ideias muito importantes que você pode anotar para impedir alguém de ir para a igreja. Preconceito. A igreja é um lugar cheio de gente hipócrita. A igreja não, e Cristo sim. Doutrina não, e Cristo sim. São os bordões de hoje. Preguiça, que é o que está matando muita gente hoje. Tem coragem de ir para jogo de futebol, tem coragem de ir para academia 5 horas da manhã, mas não consegue acordar cedo para EBD, e nem para o culto domingo à noite, né, porque prefere ficar em casa. E o snobismo intelectual, isso acontece muito quando a pessoa entra na faculdade, leu 2 livros e pensa que já tem pós-doutorado pela Universidade de Oxford e que entende mais do que o pai, do que a avó, do que o pastor e do que todo mundo. Ele coloca a figura do diabo porque, na verdade, a Lewis vai mostrar que ele entra no problema do mal. O livre-arbítrio é uma resposta melhor para o dualismo. O livre-arbítrio é uma resposta melhor que o dualismo vai dar.
E ele vai terminar colocando aí, muito interessante o que ele vai dizer. Bem, eu sei que você vai me perguntar, você está mesmo querendo dizer que devemos introduzir nosso bom e velho e amigo diabo com chifres e casco e tudo? Bem, o que a hora do dia tem a ver com isso eu não sei, e não entrei nos detalhes do casco do chifre. Mas de resto, minha resposta é sim, estou. Ou seja, para o Lewis, o diabo também estava envolvido no problema do mal. Não estou reivindicando saber nada sobre sua aparência. Ele está criticando aqui essa ideia de chifres e outros, é porque essa ideia virou, assim, vamos dizer assim, uma forma crítica, jocosa, né, da Idade Média de escrever o diabo. Não estou reivindicando nada sobre sua aparência pessoal. Se realmente deseja conhecer melhor, eu diria a esta pessoa: não se preocupe, se você realmente quiser, vai fazê-lo. Resta saber apenas se você vai gostar dele. Ele está, na verdade, mostrando aqui que as pessoas que escolhem não acreditar e viver essa vida aí sem crer nas doutrinas cristãs, né, acaba, na verdade, indo para o inferno. Tá bom? Vou colocar outro vídeo, espero que esse lhe ajude. Leia Lewis, vale a pena. Que Deus abençoe.